Graça e paz a todos os eleitos. Para quem não me conhece, eu sou a Vanilda Lima. Estou falando aqui diretamente de Açailândia, Maranhão. Graça e paz, irmão Neilton Cardoso, melhor noite abençoada, melhor noite abençoado, seja muito bem-vindo. Irmão Orlando e Beth, graça e paz abençoados. Graça e paz, irmão Orlando, seja muito bem-vindo na nossa live, nessa noite. Deixa eu ver quem mais. Irmão Paulo Pires, eleito do Cristo ressuscitado. Graça e paz, que prazer ouvir você falando da graça. Amém, amado. Seja muito bem-vindo, irmão Paulo Pires, na nossa live. Seja muito bem-vindo mesmo, tá? Então, vamos lá. O nosso assunto dessa noite é a continuidade, né, amados, da live passada, de quinta-feira passada, né? Então, resposta aos futuristas. O Apocalipse se cumpriu e ninguém viu, né? Irmã Angelina Carvalho Santos, graça e paz abençoada. Graça e paz, irmã Angelina Carvalho, seja bem-vinda, querida, na nossa live. Um abraço. Então, o Apocalipse se cumpriu e ninguém viu. Por que esse assunto, amados, né? Esse assunto, eu fiz questão de estudar esse assunto porque para o sistema religioso é um motivo de espanto, né? Quando nós falamos que o Apocalipse já se cumpriu, né? Eles não aceitam de forma alguma. Mas quando a gente vai examinar, né? Vamos procurar na Bíblia aonde que está escrito, né? Que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Quando vamos procurar essa resposta na Bíblia, nós não conseguimos encontrar de forma alguma, né? Que Jesus vem buscar a igreja. Então, todo o sistema religioso, né? No Brasil e no mundo, estão proclamando que Jesus vem buscar a sua igreja. E impressionante que eles estão proclamando isso, que Jesus vem buscar a sua igreja, e nós não conseguimos encontrar em toda a Bíblia essa passagem. Então, eu fui procurar na Bíblia, né, onde é que Jesus vai voltar. Mas tudo que eu encontrei na Bíblia foi falando que Cristo voltou com juízo sobre Israel, né? Cristo voltou com juízo sobre Israel. Então, não consegui. Eu desafio qualquer teólogo do sistema religioso que me prove biblicamente que Jesus vai voltar para a igreja. Porque eu não encontrei que Jesus vai voltar para a igreja, né? Porque na minha Bíblia, aonde eu estudei, só está falando que Jesus voltou com juízo sobre Israel. E ali a Bíblia fala que todos viram o juízo de Deus sobre aquela nação ali, né? Então, o irmão Ricardo Teixeira, boa noite, amada, boa noite, meu irmão, seja bem-vindo na nossa live. Apologia Roger, né? Apologista. Pera lá. Ricardo Teixeira, boa noite, minha amada. Apologista Roger, heresia. Ele está falando aqui que é heresia, né? Então, vamos lá. Quando vamos para as redes sociais e falamos a respeito do juízo de Deus que veio sobre Israel, né? Então, muitos do sistema religioso, eles falam assim, heresia, tá? Mas o que é heresia para o sistema religioso? O irmão Dinos, bem-vindo, querido, estamos juntos. Bem-vindo na nossa live, nessa noite. Então, amados,
Então, amados, vamos lá. Vamos à continuação, né? Que nós lemos muitos, como fala, muitas referências bíblicas e não conseguimos, né, terminar o estudo, eu mais o irmão Orlando, né? Que daí da telinha, né? Ele estava também colaborando comigo. Então vamos lá, nós lemos até o que? Jesus vindo das nuvens, nós lemos tempo de colheita, né? Nós lemos sobre as guerras, né? Que existiu lá no Velho Pacto, né? Antes da vinda de Cristo, né? Que foram os sinais dados para aquele povo lá, daquela geração, que sinais haveria de se cumprir antes da vinda de Cristo, todos foram cumpridos a risco. As guerras e fomes, né, nós lemos, né? Então, vamos ver aqui. Agora, nós lemos também o juízo divino, né? Agora, nós vamos ler a vingança sobre Jerusalém. Vamos ver agora, né, sobre a vingança sobre Jerusalém, né, que Jesus veio com juízo. Ai, como assim? Deus é vingativo? Não sei, só sei que o juízo de Deus veio e ele veio com vingança, né, sobre Israel. Nossa, que absurdo esse. Passou, vamos ver aqui. Nossa, que absurdo, o Roger não entendeu nada. Ele está falando, não sou do sistema religioso, irmã, só não sou preterista. A irmã Rose, tá. O irmão Paulo, mulher, não pode ensinar isso, o que o sistema entende, mas em graça Cristo usa homem e mulher. Isso mesmo, não tem gênero, né? Deus usa a todos de modo igual. Esse daqui, irmão, depois eu converso com você depois da live, porque você não vai conseguir me atrapalhar aqui no meu estudo. Sinto muito. Tá bom? Tem aí as redes sociais para você ir para as redes sociais e fazer as suas lives e falar o seu entendimento nas redes sociais. Nós não entramos nas lives de qualquer um que seja. Qualquer um que seja. Tenho meus amigos aqui no bairro onde eu moro. Eu tenho meus amigos que são pastores. Tem uma congregação aqui pertinho de casa, bem que quase no fundo. Ali do outro lado, às vezes eu fico observando o culto dele, né, pela internet, porque ele faz, né, o culto ao vivo, mas eu não entro para contradizer, né, de forma alguma. Nós estamos nas redes sociais falando sobre o entendimento da graça de Deus. Agora, a pessoa que tem o outro entendimento, que vá também para as redes sociais para falar sobre o seu entendimento nas redes sociais. Dê a sua cara ao tapa, igual nós damos nossa cara a tapa, né? E vamos para as redes sociais falar o entendimento da graça de Deus, não é isso? Então vamos lá. Emolando, eu estava na rua, kkk. Então vamos continuar. Vamos lá. Não sei se o irmão Orlando disse que estava na rua, não sei se ele já está podendo acompanhar, se não eu vou ler porque são poucos, mas se ele puder, tudo bem. Quem não quer ouvir a mensagem da graça está na live errada. Está mesmo, irmão Orlando, é só ir para outra live, lá da sua apologia, irmão Roger, vai lá, ou então vai fazer uma live e falar o seu entendimento também. Nós já estamos nas redes sociais porque não podemos falar sobre a graça de Deus dentro das instituições religiosas. Então nós saímos de lá para falarmos nas redes sociais, porque somos livres, né? Temos livres acesso na internet, né? Para falarmos. Então vamos lá.
Vamos falar sobre a vingança sobre Jerusalém, a Babilônia, né? Por ter derramado o sangue dos apóstolos e profetas. Vamos lá, Mateus 23, 29 a 37. Se o irmão Orlando quiser colocar, né? Ele pode colocar para nós. Mateus 23, 29 a 37. Vamos lá, e vamos que vamos, né? Coitado, irmão Roger. Sinto muito, querido, mas a nossa missão é falar da graça e libertarmos as mentes que estão cativas, sem conhecimento da verdade. Se você quiser se explodir, vai se explodir lá na sua live ou na live dos seus companheiros, né? Vamos que vamos. É lá, Mateus 23, 29. Vamos lá. Se o irmão Orlando quiser colocar, ele coloca, mas eu não sei se ele está... Aí ele colocou. Vamos lá. Mateus 23, 29. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque construís os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos. Tá vendo? Aqui é Cristo falando, né, na sua vingança contra aqueles que mataram os profetas, né? Aqueles que mataram, aqui ó. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque construís os sepulcros dos profetas e adornais os túmulos dos justos, tá vendo? A ira de Deus foi derramada ali, né? Porque ali eles mataram os profetas, né? Eles mataram os apóstolos, né? O apóstolo Paulo, que ele também achou, ele se incluiu, né? Entre aqueles que iam presenciar a volta de Cristo, não é isso? Mas não deu nem tempo, porque o apóstolo Paulo também foi, né? Foi degolado, né? Ele foi morto também. Então, ele não conseguiu ver, né? Ali, o irmão Orlando colocou Mateus 23, 30. E declarai se tivéssemos vivido na época dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no assassinato dos profetas. Eita glória! É muito forte, amados, isso aqui, ó. E declareis, se tivéssemos vivido na época dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no assassinato dos profetas. Dessa forma, porém, testemunhai contra vós mesmo, que sois filhos dos que matam os profetas. É forte, ó. Agora o versículo 32 do capítulo 23. Acabai, pois, de encher a medida do pecado de vossos pais. O 33, versículo, cobras venenosas, ninho de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Tá vendo? Tá vendo aqui como foi duro o juízo contra ele? E aqui é a profecia já, né? Jesus ali, ele falava contra aqueles líderes religiosos, né? Jesus falava, como escapareis da ira vindoura, né? E ele falava, raça de víboras, né? Cobras, não é isso? É muito forte isso aqui, irmão Orlando. Cobras venenosas, ninho de víboras, como escapareis da condenação do inferno, né? Ali Jesus falando, ali que eles não escapariam. Por esse motivo que Jesus veio com juízo sobre aquela nação. Porque Jesus, porque foi muito forte, foi duro demais. Ali aquele povo judeu, tudo que eles fizeram contra o Messias, contra os profetas, né? Contra os apóstolos, né? Que todos foram mortos
com mortes drásticas, né? Então, amados, ali não foi fácil. Aqui é a sentença que Jesus voltou pela primeira vez, né, amados? Para Israel, para o povo judeu, e ele voltou a segunda vez também com juízo sobre o povo judeu. Ali naquela geração, né? Então, aqui o irmão Orlando colocou até o 37, né, irmão Orlando? Aí foi até o 36. Aí o Senhor, agora ele colocou 23, 34. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e mestres, a uns... Espera lá. Mateus 23, 34. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e mestres, a uns assassinareis. Tá vendo? Jesus está falando aqui, ele está avisando, né, o que ia acontecer com eles. O contrário de hoje, né, o que aí os líderes religiosos estão saindo para pregar, dizendo eles, né, fazer a obra de Deus, mas estão indo, né, sem perseguição nenhuma, pelo contrário, de braço dado com todos os governantes da terra, não é isso? Recebendo apenas elogio, bem o contrário daquela época lá, quando Jesus mandou aí, né, Mateus 23, 34, por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e mestres, a uns assassinareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidades. Eita glória, tá vendo? Jesus aqui está advertindo o tanto que eles iam padecer, eles iam ser perseguidos nas sinagogas, eles iam ser entregues ao sinédrio, assim como Jesus também foi entregue ao sinédrio, né? Aí então ele está falando assim, ó, e açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidades. O versículo 35, e dessa maneira sobre vós recairá todo o sangue justo derramado na terra. Tá vendo? É muito forte. Ali, Jesus cobrou o sangue de todos o sangue justo dos profetas, né? Que ali eles faziam, ali no velho pacto, eles levavam as mensagens de Deus para aquele povo, para aquela geração, e foram mortos, né? E aqui está falando, ó, e dessa maneira sobre vós cairá todo o sangue justo derramado na terra, e desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, eita glória, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Tá vendo? Tudo foi cobrado ali naquele juízo de Deus. Por esse motivo, Jesus teve que vir com juízo sobre aquela geração perversa, aquela geração má, né? Que assassinaram, né? O povo de Deus ali, né? Desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. E no versículo 36 fala assim, com toda a certeza vos asseguro que tudo isso acontecerá a essa geração. Ele está falando para aquele povo lá. Tudo isso acontecerá nessa geração. O juízo de Deus virá sobre essa geração e será cobrado o sangue dos profetas. Será cobrado o sangue desde Abel até Zacarias. Todo o sangue do justo que foi derramado será cobrado, né? Ali, Jesus está falando ali para aquele povo daquela geração. A quem mataste entre o santuário e o altar. O versículo 36. Com toda certeza vos asseguro que tudo isso acontecerá a essa geração. Tá vendo? Ele está falando qual geração? Tudo isso acontecerá no Brasil. No século 21, tudo isso acontecerá nos Estados Unidos, na China, né? Na Itália. Aonde acontecerá?
Ele está falando assim, ó, com toda certeza vos asseguro que tudo isso acontecerá a essa geração. Ele estava falando a essa geração, aquela geração lá, que estava caminhando junto com ele naquela época, naquela geração, né? Está bem claro, não tem como torcer essa palavra. O versículo 37 fala assim: ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não aceitastes. Está vendo aqui quantas vezes Jesus quis acolher aquela Jerusalém, aquele povo ali, aqueles judeus, como uma galinha acolhe seus pintinhos debaixo das suas asas. Quantas vezes Jesus quis fazer isso, mas eles não quiseram, eles perseguiram, eles assassinaram, eles fizeram todo tipo de atrocidade com os profetas, com os apóstolos, com todos aqueles que anunciavam o reino de Deus. E por esse motivo o juízo de Deus veio ali sobre Israel, né? E ali ele tá lamentando, né? Eu acho que o último versículo já foi lido. Maravilha. Vamos lá. O irmão Orlando está falando assim: com certeza Jesus estava falando com os judeus, líderes e fariseus, porque Jesus de Nazaré veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso mesmo, irmão Orlando. Está bem claro lá em Mateus 24, né? Está falando assim, ó, que eu vos ide, né? Jesus, ele enviou de 2 em 2, né? E ele falou assim, ó, não ireis aos gentios e nem cruzeis o caminho dos samaritanos, mas antes ide somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. E ali foi bem claro, bem claro, porque aquela mensagem ali do reino, o qual foram enviados os apóstolos, aqueles discípulos para pregarem. Então, aquela mensagem não era para o povo gentílico, aquela mensagem era para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por esse motivo que Jesus mandou anunciar, porque o reino dele estava próximo, não é isso? O irmão Paulo Pires falou assim: estamos nas redes sociais para denunciar toda mentira e falsidade. Aqui a graça é pura. Se você não gosta, né, está gostando, não tem sentido, sai da live. Isso mesmo, irmão. Uai, ele veio para a live para quê? Ele não tem a verdade para nos esclarecer. Ele não tem como nos calar com a verdade, porque nós estamos pregando a verdade nua e crua, né? Então por quê? O que ele está fazendo na live se ele não tem a verdade para ele, como que ele vai, né? Então ele veio só para tentar nos atrapalhar, né? Mas não vai conseguir. Vamos lá. Vamos continuar, irmão Orlando. A cidade... irmão Orlando, coloca aí Apocalipse 18, 20 e 24. Vamos ler mais essa referência. Apocalipse 20... Não, perdão, Apocalipse 18 e 20. Isso mesmo, irmão Orlando. Vamos seguir. Apocalipse, irmão Orlando, coloca aí Apocalipse 18 e 20. Vamos lá. Apocalipse 18 e 20. Colocou: celebrai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porquanto, afinal, Deus a julgou
retribuindo-lhe tudo, ele praticou contra vós. Tá vendo? Celebrai sobre ela, ó céus, e vós santos, né? Porque agora a vingança de Deus foi cumprida ali, né? Sobre Israel. Então aqui está falando aqui, ó, celebrai sobre ela, ó céus, né? E vós santos, apóstolos e profetas, porque afinal Deus julgou, eita glória! Afinal Deus julgou aquela nação e cobrou o sangue dos profetas, né? De Zacarias, né? Deus cobrou o sangue dos profetas, Deus cobrou ali, até porque pela rejeição do seu filho, né? O que eles fizeram ali com Jesus, tudo foi cobrado ali, né? Agora a cidade de Jerusalém era onde também o seu Salvador foi crucificado. Mateus 16, 21. Vamos lá, irmão Orlando. A cidade de Jerusalém era onde também o seu Salvador foi crucificado. Mateus 16, 21, irmão Orlando. E vamos que vamos. Mateus 16, 21. Depois, Apocalipse 11, 8. Vamos lá. Não, Mateus... É isso mesmo. 16, é Mateus 16, 21. Tá, vamos lá. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes, dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia, tá vendo? Aqui está falando, né? A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que eles fosse para Jerusalém, sofresse muitas injustiças nas mãos de quem? Dos anciãos, né? Dos anciãos que ali seriam, como fala, tipo pastores, né? Que eram anciões, não eram pastores, eram anciões. Dos chefes, dos sacerdotes, dos escribas, né? Para então ser mortos e ressuscitar ao terceiro dia. Aí, irmão Orlando, o senhor coloca agora o Apocalipse 11, 8. Apocalipse 11, 8. Vamos lá. E vamos que vamos. Apocalipse 11 e 8. Irmão Reginaldo, bem-vindo, querida, à nossa live nessa noite. Seja muito bem-vindo. Apocalipse 11, 18. O irmão já colocou 11, 18. Espera lá. É 8, tá certo, irmão Orlando. É 11, 8. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade. Tá vendo aí? Que simbolicamente é denominada Sodoma e Egito, onde da mesma forma foi crucificado o seu Senhor. Tá vendo? Ali os cadáveres daquele povo ficou ali, né? Olha, ficaram expostos na rua, né? Principal da grande cidade para que todos vissem, né? E denominada, que simbolicamente é denominada Sodoma do Egito, onde da mesma forma foi crucificado o seu Senhor. Pensa que vingança, né, que foi aquela dali. Agora, nós vamos lá para... O Apocalipse não é sobre o mundo, vamos ler aqui, amados, com muita atenção. O Apocalipse não é sobre o mundo globalizado ou Vaticano e o cristianismo apóstata, mas é sobre Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Jesus havia predito a sua vinda em julgamento do mundo, da antiga aliança em sua geração. Antigo Israel.
João lembra e ratifica o sermão profético, né? O sermão profético de Jesus, e vê que o tempo para a sua vinda gloriosa e o cumprimento de todas as coisas estavam próximas. Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Isso aqui foi dito para eles lá. Por que segundo suas obras? Porque lá no velho pacto tudo era segundo as obras. Não existia graça para o povo judeu. A graça veio para o povo gentílico. Ainda lá na igreja primitiva, Paulo recebeu o evangelho da graça para anunciar para o povo gentílico que não havia condenação para o povo gentílico, que o povo gentílico não ia sofrer aquele juízo que Deus iria trazer sobre o povo judeu. Então ali Deus levantou ali Paulo, né, para levar um outro evangelho para o povo gentílico, para anunciar para o povo gentílico que eles não sofreriam aquela condenação, não sofreriam o juízo de Deus, não passaria pelo juízo de Deus. Por quê? Porque o povo gentílico ficou de fora daquele pacto. Então, Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e as ovelhas e o povo de Israel foi quem rejeitou a Cristo. O povo de Israel foi quem mataram os profetas. O povo de Israel foi quem mataram os apóstolos. O povo de Israel quem perseguiam a Jesus e os seus profetas, né? Então, vamos ver aqui, ó. Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22:12, né? Há muitos fatos e registros a respeito da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Infelizmente, a maioria dos cristãos desconhece sobre esse período, né? Sobre o período histórico em questão, além das ruínas da antiga cidade, né? Da antiga cidade do templo, né? Do templo também, né? Que foi por terra, que caiu. E do templo, que podemos comprovar mesmo hoje a narrativa completa da guerra, né? Dos judeus, por Flávio Joséfo e Louco, uma das obras de maior valor histórico, né, para os cristãos. Observe abaixo o que Eusébio de Cesareia disse a respeito da importância do ano 70 depois de Cristo, né, dos seus relatos de Joséfo. Vamos ver mais. Quem, pois, quiser saber com exatidão os maiores os males que então caíram sobre a nação, em todo lugar, tá vendo? Em toda aquela nação caiu os males sobre toda aquela nação, né? E como especialmente os habitantes da Judeia viram-se empurrados ao fundo das calamidades. Quantos milhares de jovens e de mulheres e de crianças morreram pela espada, pela fome, e há inúmeras outras formas de morte. E quantas e quais cidades da Judéia foram sitiadas. E também quantos horrores, e pior do que horrores, atingiram os que refugiaram na mesma Jerusalém, né? Além de Jerusalém, muitos foram se refugiar lá, por ser uma cidade grande, né? Uma cidade aonde, ó, em Jerusalém, por ser uma metrópole muito fortificada, assim como a ídole de toda a guerra, os acontecimentos, e nela se sucederam, e como, finalmente,
abominação da desolação, né? Anunciada pelos profetas, se instalou no próprio templo de Deus. Tá vendo? Aquilo que os profetas anunciou ali, aconteceu ali em Jerusalém, aonde tudo foi de alto a baixo, né? Quando os soldados romanos invadiram a cidade de Jerusalém, e ali acabaram com tudo, e aquela cidade foi desolada, não é isso? E a abominação e a desolação anunciada pelos profetas se instalou no próprio templo de Deus, tão célebre, antigamente, que sofreu todo tipo de destruição e, por último, foi aniquilado pelo fogo. Tá vendo? Ali foi grande a ira de Deus contra Israel. Foi grande ali aquela ira de Deus que veio ali sobre aquela geração, sobre aquela nação. Isso encontrará na narrativa escrita por Joséfo, história eclesiásticas de Eusébio de Cesareia. No livro 3º, né, capítulo 5, e versículo 4. Se alguém comparar as palavras do nosso Salvador com os demais relatos do escritor Joséfo, acerca da guerra judaico-romana, de meados de 66 a 70 depois de Cristo, inteira, como não ficar admirado e confessar como verdadeiramente divinas e sobrenatural, prodigiosas, a presciências e a predição do nosso Salvador, História Eclesiástica, livro 3, capítulo 7. Vou repetir aqui, por causa de uma interrogação. Como não admirado, como não ficar admirados e confessar como verdadeiramente divinas e sobrenaturalmente prodigiosas a presciência e a predição de nosso Salvador, né? História Eclesiásticas, livro 3º, do capítulo 7. E enfim, por fim, Áteras de Cesareia diz que o livro de Apocalipse começou a ser produzido por João desde a sua permanência em Éfeso e antes da ruína dos judeus imposta pelos romanos, e que as profecias do livro se cumpriram 40 anos após a ascensão de Jesus. E agora, o que dizer, o que o sistema religioso nos fala sobre isso? Sobre tudo isso aqui que nós estamos lendo. Agora, onde vamos, eles vão nos provar que Jesus falou dentro do Apocalipse que ele voltaria para a igreja do século 21. Não é isso? Porque havia muitos, sim, uma incomparável multidão de entre os judeus que acreditavam em Cristo, como eles mesmos disseram a Paulo em sua chegada a Jerusalém. Tu vês, irmão, quantos milhares de judeus abraçaram a fé? Tá vendo, amados? Ali também tinha milhares já de judeus que acreditavam no Messias, né, como Salvador. Não é isso? Porque havia muito, sim, uma incontável multidão de entre os judeus que acreditavam em Cristo, né? Teve muitos que abraçaram, que acreditaram em Cristo, como eles mesmos disseram a Paulo em sua chegada a Jerusalém. Tu vês, irmão, quantos milhares de judeus abraçaram a fé? Muitos abraçaram a fé, né? Atos 21, 20. E aqueles que deu esta revelação para o evangelista, declara que estes homens não devem partilhar a destruição infligida pelos romanos, né? Porque a ruína trazida pelos romanos ainda não tinha caído sobre os judeus. Aqui, irmão, está falando, aqueles que deu esta revelação romana, revelação
para o evangelista, declara que estes homens não devem partilhar a destruição infligida pelos romanos. Então, eles não devem mesmo, porque os gentios, né, já alcançados pela pregação de Paulo, já a pregação da graça, eles não passaram por isso. Eles não passaram pela grande tribulação. Eles não passaram pelo juízo, o juízo de Deus sobre Israel, né? Então, acredito que aqueles que abraçaram a Cristo, que creram, que acreditaram, também não passaram por esse juízo de Deus que veio cobrando, né? Cobrando por todo o mal causado aos seus profetas e ao seu filho. Porque a ruína trazida pelos romanos ainda não tinha caído sobre os judeus, né? Quando esse evangelista recebeu estas profecias, e ele não recebeu em Jerusalém, mas em Iconia, perto de Éfeso, porque depois do sofrimento do Senhor, ele permaneceu apenas 14 anos em Jerusalém, durante os quais recebeu a mãe do Senhor, né? Que é a mãe do Senhor Jesus, né? Que concebeu essa descendência divina. Foi preservada nessa vida temporal, após o sofrimento da ressurreição do seu filho incorruptível, porque ele, João, né, continuou com ela, sendo a sua mãe, e comprometida pelo Senhor. Porque depois da sua morte é relatado que ele não escolheu para permanecer na Judéia, mas passou a Éfeso, onde ele já dissemos esse Apocalipse. Esse Apocalipse presente também foi composto, que é uma revelação das coisas futuras, né? Porque ali o Apocalipse foi uma revelação das coisas que haveria de acontecer quando Deus leva João, né, para a ilha de Pátimo, ali, né? Ali foi para ele receber as revelações do Apocalipse que devia ser passado para aquelas igrejas da Ásia, né? A respeito do que haveria de acontecer em breve, não é isso? Na medida em que 40 anos depois da ascensão do Senhor, essa tribulação veio sobre os judeus. Tá vendo? Aretas de Cesaré, século 8, comentário sobre Apocalipse. Aqui finalizou o estudo, né? E esse estudo foi muito bom, amados. Ele foi na semana passada, na quinta-feira, e hoje nós terminamos esse estudo, o qual o sistema religioso, outros de algumas outras, digamos que todos sejam sistema religioso, aqueles que não recebem a graça, né? Aqueles que não recebem a graça também, todos são sistema religioso. Porque quando a graça veio para o povo gentílico, né? E hoje nós, o povo gentílico, estamos na dispensação da graça. Mas o povo judaizante, né? Eles que não receberam o evangelho da graça, estão aí. Por não receber o evangelho da graça, também não aceita o que está escrito na palavra. É triste assim. Não é simples assim, é triste assim. Porque todo esse conteúdo que nós trouxemos aqui nas telinhas, esse conteúdo todo é biblicamente falando. Não foi achismo, como falar, eu acho, eu penso que foi assim, não. Nós estamos trazendo aqui, né, nas redes sociais, o evangelho. Nós estamos trazendo aqui o evangelho da graça de Deus, que foi anunciado ali por Paulo,
E eu quero agradecer o irmão Orlando, né, que esteve me ajudando nessa live, me mandando as referências bíblicas. Eu quero agradecer o irmão Paulo Pires, né? Eu quero agradecer também esse irmão aqui, né? Apologia, né? Apologista Roger, né? Mesmo que ele veio para atrapalhar, mas ele ouviu também, não é isso? O meu muito obrigado, amado. O irmão Orlando, perfeito, irmã Vanilda. Eu quero agradecer aqui o Karina, né? Karina Oliveira, boa noite, amada. Muito obrigada, eu agradeço, viu? Bem-vinda. Agradeço o irmão Ricardo, né? Agradeço aqui a Angelina, né? A irmã Angelina, nossa irmã Angelina. Um abraço, querida. Eu agradeço a Maria das Graças Rodrigues, né? Eu agradeço aqui, quem mais? Né? Enfim, agradeço todos vocês que vieram, né? Me dar suporte nessa live, nessa noite. O meu muito obrigado, graça e paz. Melhor noite a todos. Meu abraço. Amém, queridos? E vamos que vamos. Tamo juntos, é nóis.